Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe com a sua infinita paz, que sintamos-nos envolvidos por Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, para que assim, inspirados, abertos à renovação, possamos de fato acolher as sementes que os Espíritos bondosos sempre semeiam em abundância, onde corações e mentes se voltam para Jesus. Eu gostaria de agradecer ao convite que nos foi feito, a pessoa aí da Mari, convite da Casa Amor ao Próximo, de Magé. Gostaria de enviar também um abraço a todos que nos acompanham, os que estão presencialmente lá na casa, mas também aqueles que nos acompanham de maneira virtual. Apesar das distâncias, estamos, na verdade, todos juntos, unidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo pensamento. Que o Senhor, portanto, nos abençoe nesta noite de reflexões, para que, como foi dito aí no início, daqui saiamos mais desejosos de acertar, de nos transformar para melhor, a fim de que nas mãos do Mestre sejamos instrumentos do bem, do amor e da transformação do mundo, pela qual, imagino, todos nós ansiamos, para que, enfim, sintamos em maior plenitude a paz e a felicidade das quais ele nos falou, como promessas do seu reino indestrutível, uma vez que construído no coração. Então, nós vamos buscar nesta noite refletir, de certo modo, sobre o que tem sido a nossa jornada até aqui, o que já foi, o que somos e o que seremos. O que já fomos um dia, os tropeços, os equívocos, mas também o que já somos, em termos de determinados pisos ou bases já alcançados e, principalmente, o que um dia seremos, o que nos espera, que é o que o Evangelho talvez nos traz de mais belo, de mais consolador, esse horizonte luminoso e promissor que a todos nós está reservado, por misericórdia ou pela graça de Deus, nosso Pai. E dentro dessa nossa reflexão, a fim de que possamos fazer mesmo um estudo sobre nós mesmos, a nossa trajetória espiritual, o espírito que somos, nós vamos nos basear em uma outra vida que, para nós, de certo modo, cristãos, se torna uma referência, um modelo do que seja a transformação. Especialmente no quesito saber lidar com os equívocos do pretérito sem nos deixarmos desanimar, sem nos deixarmos esmagar ou entravar pela culpa, pela autopunição apenas, para que saibamos, de fato, reconhecendo erros, assumindo responsabilidades, avançar para aquilo que nos espera, para as portas de oportunidade, de renovação, de recomeço, que a misericórdia divina nos abre a todos. Nós vamos conversar, então, um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, essa trajetória de vida tão inspiradora de alguém que, sendo o primeiro grande algoz do cristianismo, soube se fazer com o auxílio de Jesus e do Evangelho, talvez um dos maiores arautos, um dos maiores divulgadores do Evangelho de todos os tempos, fixando-se, digamos, nesse panteão, não que o intentemos alçar à condição de um Deus, pelo contrário, mas fixando-se nesse horizonte, nessa posição de referências que nós vamos alinhando dentro do cristianismo, aquelas vidas, corações que são para nós testemunhos e exemplos vivos do caminho a trilhar, do esforço a fazer. E nós vamos pautar a nossa reflexão a partir de uma fala dele próprio, uma espécie de confissão, de meia-culpa, em que ele traz ali aquelas dificuldades com as quais lidava no coração. Porque não foi simples para ele, após a conversão, esvaziar o vaso do coração do arrependimento, da culpa. Aquilo era como um vinagre
misturando-se ainda à água viva e pura do amor de Jesus, que agora ele começava a albergar em seu coração. Aliás, essa inclusive é uma orientação que ele recebe de Abigail, quando naquele encontro fatídico, num momento difícil, após o abandono ali do pai, quando ele se dirige ao Monte Tauro, nas redondezas da sua cidade natal, ele tem aquela experiência espiritual em que encontra Estevão e Abigail, e ela então lhe diz para que ele esvaziasse o vaso do coração, a fim de não contaminar a água pura do evangelho que seria chamado a distribuir. Mas esse é um processo moroso, esse é um processo desafiador, é importantíssimo saber perseverar. E o próprio Emmanuel vai registrar no livro Paulo Estevão, falando da transformação de Paulo, que o vaso do coração, ele não se purifica de uma hora para outra. Um recipiente que albergou ali o vinagre demanda um tempo, muitas lavagens, digamos assim, até que ele de fato não tenha mais nenhum traço daquele vinagre. Aquele recipiente possa, então, de fato, ser um receptáculo para o bem e para o amor em sua maior pureza. É um processo. E Paulo soube passar por esse processo ao longo de muitos anos de luta e foi nos deixando, pelas suas próprias cartas, depois pelos registros que temos, por exemplo, no livro Paulo Estevão, vamos tendo essas orientações, esse roteiro mesmo de como conseguir, de como seguir adiante, de como não desistir, porque talvez dentre tantos eles seriam daqueles que mais poderia, digamos, falsamente, justificar uma posição de desalento ou desânimo pelos equívocos cometidos em relação ao Evangelho, em relação à mensagem de Jesus antes de sua conversão. Ele poderia alegar todos aqueles motivos para simplesmente se afastar da mensagem do Mestre e relutar em assumir qualquer compromisso ou tarefa julgando-se indigno, e, no entanto, ele teve a coragem de fazê-lo. Soube refazer-se, reconstruir-se, tornando-se, juntamente talvez com Maria Madalena, um paradigma dentro do cristianismo do que seja recomeçar. Os dois são como que estrelas, são como que luzes de alta grandeza que nos falam da bênção do recomeço, graças à misericórdia divina que nos alcança quando nada tínhamos por merecer, quando nada tínhamos feito ainda para sermos assim credores de tanto auxílio, mas por pura graça, pela graça de Deus, como dirá o próprio apóstolo, veremos, o Senhor nos abre novos caminhos e oportunidades de redenção. Então, na sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, nós vamos nos fixar aqui em dois versículos. O versículo de número 9 e o versículo de número 10, em que nós temos essa espécie de meia-culpa do apóstolo, mas também de estímulo, mas também uma palavra firme de inspiração para que ninguém, por mais que tenha se equivocado, creia-se inabilitado para qualquer serviço na seara do Senhor. Pelo contrário, lembrando as próprias palavras de Jesus: eu não vim chamar os sãos, eu não vim para os justos, eu vim para os enfermos e para os pecadores. Então, já nos dando a entender que, por mais equivocados tenhamos estado até aqui, uma vez que o Evangelho nos chama, não devemos alegar inabilidade, impossibilidade para servir. Não devemos nos considerar indignos para tanto, uma vez que é o próprio trabalho com Jesus o nosso caminho redentor, o nosso caminho de cura, o nosso caminho de reparação, de reharmonização diante dos desvios da consciência. É mais ou menos esse o teor da reflexão a que nos propomos, E vamos ver aqui com Paulo. Ele dirá, neste versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa é uma fala muito interessante
de Paulo, bem ao seu estilo, às vezes até paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele se diz o menor de todos os apóstolos, ele diz que trabalhou mais do que todos os demais, e alguém, numa leitura superficial, poderia encontrar aí traços de vaidade, de presunção, e não é o caso aqui. É bem a característica paulina, né, desse aporte tão marcado, com tanta ênfase das suas emoções, em que ao mesmo tempo reconhece a sua pequenez, tem a coragem de reafirmar o seu passado de equívocos, não quer simplesmente escondê-lo, lançá-lo por debaixo do tapete, pelo contrário, fez questão de frisar o que fez de equivocado, os seus desvios de outrora, justamente para que por meio disso pudesse realçar ainda mais a dimensão do amor e da misericórdia de Jesus e também de Deus, o Criador, que pela sua graça nos busca convidando-nos à renovação e a cumprirmos o destino que nos está proposto. Sermos, como foi lido na mensagem inicial, filhos da luz, expressando aquele que é, nas palavras de Tiago em sua epístola, o Pai de todas as luzes. Essa é a nossa destinação. Mas como vamos aprendendo com o Espiritismo, que nos descortina essa trajetória da evolução dos espíritos, temos aí o livre-arbítrio e muitos são os caminhos percorridos, muitos deles não os melhores, não os mais felizes, mas o que sabemos é que, independentemente dos caminhos percorridos, haveremos um dia de chegar à meta. E é justamente nesse processo de transviamento, quando do alvo nos afastamos, esse é o sentido mais original da própria palavra pecado, por exemplo, no hebraico hatá, há um alvo, quando eu erro esse alvo, seria esse o sentido da palavra hatá, né? Um erro do alvo, um desvio da meta, do objetivo. Seria esse o sentido da palavra pecado, mais originalmente. Então, quando estamos nessa condição de transviamento, quando nos afastamos dessa lei, abafamos a sua própria manifestação em nossa consciência, é então que se faz sentir mais propriamente o que seja a graça divina, a sua misericórdia. Esse é um conceito sobre o qual nós precisamos meditar um pouco mais, porque raramente se fala sobre ele em nosso movimento espírita. Geralmente o traduzimos por um sinônimo mais próximo, mais comum em nosso contexto, que seria a palavra misericórdia, mas a palavra graça em si já traz um sentido primordial. Graça a representar gratuidade, a representar um amor, um auxílio, um estímulo que independa das ações da criatura. Independa das ações, caminhos, escolhas que a criatura teve até aqui. É o amor incondicional em sua própria essência, de gratuidade. Esse é um conceito fundamental para entendermos a evolução e o nosso papel, a nossa posição dentro dela em relação com Deus e aqueles que o representam, o Cristo, os espíritos superiores, porque a graça não evolui por nós. Deus não pode fazer por nós o papel que nos compete. Quis ele, estabeleceu assim em suas leis, que a evolução de cada espírito será fruto de si mesmo, do seu esforço. Até para que possa sentir aquele contentamento do triunfo sobre si mesmo. As alegrias, as conquistas que de fato mais calam fundo em nosso coração são justamente aquelas que mais pediram de nós, em termos de dedicação, em termos de renovação, de transformação de nós mesmos, até consegui-las. Então, quis o Criador, em sua sabedoria, que a evolução fosse fruto do esforço de cada ser, de cada espírito. Jesus há de sintetizar isso no Evangelho, dizendo: a cada um segundo as suas obras. Acontece que isso não significa, por outro lado, que a evolução seja simplesmente solitária, ou que ela seja autossuficiente. Ou seja, o indivíduo não se basta a si mesmo no processo evolutivo. Carece ele dos outros, da convivência. O único meio através do qual ele pode estabelecer virtudes, desenvolver-se,
trocar experiências, informações. Então, o fato da evolução ser individual, cada espírito trilhar a sua jornada em direção ao reino de Deus, à perfeita felicidade em comunhão com o Pai, não significa que será um processo isolado, de insulamento, solitário, pelo contrário. A própria lei de sociedade, uma das feições da lei moral ou das leis morais, dentro da lei natural, já nos diz dessa necessidade da convivência. Além disso, a evolução não se processaria não fosse a solidariedade entre os seres e, acima de tudo, o auxílio do Criador, que é o grande mantenedor de tudo que há, o grande sustentador de todos os seres, de todas as coisas, digamos, o motor do universo mesmo, o grande mantenedor, embora silencioso. E no caso daqueles filhos seus, espíritos como nós outros, que já adentramos nesta faixa do livre-arbítrio, quando estes se extraviam, nem por isso deixa ele de amá-los, de ampará-los, de sustentá-los. É justamente nesse momento de desvio, de afastamento do Pai e das suas leis, que se faz sentir, então, de maneira mais efetiva, esse amor gratuito, essa graça divina, aquilo que Jesus soube muito bem ilustrar nas parábolas que contou, por exemplo, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando fala da dracma perdida, da ovelha perdida ou do filho pródigo. São 3 parábolas, né? Na verdade, na terceira do filho pródigo, poderíamos dizer dos 2 filhos, ambos perdidos. Um mais à distância, outro, embora próximo ali, também distante, espiritualmente falando. As 3 parábolas, no fundo, tratam de um mesmo tema. A dracma que se perdeu, a ovelha que se perdeu, os filhos que se perderam. E, no entanto, a busca, esse amparo mesmo para aqueles que se afastaram, se perderam. A compreensão, a misericórdia para com todos esses que são tesouros diletos, digamos assim, do coração de Deus. Então, a mulher a buscar a dracma representa justamente essa misericórdia, essa graça divina que busca o coração que se perdeu, mesmo quando não fez por merecer. Naturalmente, não o isentará das consequências de suas escolhas, não fará por ele o trabalho que lhe compete, mas lhe estende a mão, o resgata, traz-lhe novamente a ocasião de aprendizado, de recomeço, de refazimento. Assim também, o pastor que deixa as 99 ovelhas no campo em busca daquela uma ovelha que se transviou, assim também aquele pai amoroso que aguarda o retorno do filho que foi mais distante e que também vai em busca daquele filho mais velho que no retorno do filho mais novo não quis adentrar na festa da comunhão, a festa ali, digamos, do recomeço, e se reluta em adentrar, então o pai vai em busca dele também. Todas essas parábolas a expressarem essa gratuidade desse amor, que não desiste de nenhum filho seu, porque sabe dos imensos potenciais que jazem em cada um de nós e que precisam ser constantemente, digamos, assoprados. É o que os espíritos superiores fazem conosco. Benfeitores que, por vezes, nos acompanham há séculos, acompanhando todos os nossos tropeços, as nossas quedas, mas por amor de Deus, pela graça de Deus, de que já se fazem portadores, seguem nos estendendo as mãos. Mais uma vez, não nos isentando das consequências dolorosas de nossos desatinos. No entanto, nunca nos deserdando, nunca nos projetando naquela posição de para sempre perdidos. Não há isso na criação. Não há caminhos sem saída. Há sempre uma porta que se abre. Como dizem os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, Deus jamais fecha a porta ao arrependimento de seus filhos. Então, é mais ou menos sobre isso que Paulo está tratando nessas suas frases tão vivas, de emoção. Ao mesmo tempo, reconhecendo a sua pequenez, o menor dos apóstolos, fazendo questão de destacar os seus tropeços, os seus equívocos, para que, em olhando para a sua vida, outras vidas em condição similar
pudessem também se inspirar, se estimular. Ora, se ele, que foi o primeiro algoz do cristianismo, que foi ali o que esteve por trás da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, se ele foi por Jesus buscado e transformado em tal exemplo de dedicação, de fé e de amor, por que não eu também? A graça que o alcançou, a misericórdia que o amparou, certamente há de se dirigir a nós também. Então ele faz questão de destacar a sua pequenez até como um recurso de apoio, de estímulo aos corações que se encontram em queda, mas já minimamente desejosos de seguirem por novos caminhos, de se soerguerem. Mas ao mesmo tempo destaca na frase seguinte que não permaneceu nesta posição. Não aceitou simplesmente esse peso da culpa a lhe esmagar. Não se prendeu, não se deixou ficar ali no pântano enfermiço, na areia movediça do arrependimento, do remorso vão. Pelo contrário, soube converter o remorso em energia de realização. Soube converter o arrependimento em alavanca de soerguimento, de ascensão. Por isso fala e destaca também a importância do trabalho. Ora, se muito errou, também muito trabalhou, porque este é o caminho que se nos descortina a partir da compreensão do Evangelho. Busca-nos Jesus, vencendo os abismos até nós, quando nada merecíamos, para que então, por eles soerguidos, possamos agora fazer por merecer no esforço de construir o reino em nós. Me lembro até certa feita de uma história que foi contada por uma amiga, também companheira de causa espírita. Certa feita, ela dirigiu o seu carro numa grande cidade aqui do Brasil, ali na pista, passou por uma região ali que estava com algum óleo e acabou perdendo o controle do carro, que se dirigiu ali para o acostamento e acabou batendo em uma árvore, num acidente muito grave, e ela ficou ali entre a vida e a morte. E ela descreve, então, o processo, de como foi levada ao hospital, mas também o processo espiritual do qual ela tem recordação. Ela lembra-se de ter sido levada a um hospital espiritual, O risco ali era grande, ela poderia tanto desencarnar como ficar paraplégica, e ela se vê fora do corpo, passando também por uma espécie de tratamento no mundo espiritual. No hospital, teto translúcido, sentia ali a presença dos benfeitores, quando ela sentiu-se de tal modo envolvida por amor, por misericórdia, que lhe veio aquele pensamento, mas por que tanto amor para mim? O que eu fiz para merecer assim tanto amor? Ela, inclusive, encontrava-se meio afastada ali da atividade mais dedicada na seara espírita, encontrava-se meio distanciada dessas buscas, e ela começou a ter esse sentimento, envolvida ali por todo aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho, uma confiança que brotava de que as coisas se encaminhariam. E ela então começou a pensar, mas por que tudo isso para mim, Quem sou eu? O que eu fiz para isso? E ela então percebe uma resposta, que ecoa na acústica de sua alma, dizendo o seguinte: é justamente por isso, porque ainda não fizeste. Ou seja, esse amor, essa graça divina, ela nos busca na condição de nossos abismos e de nossas quedas, dando-nos aquele estímulo, aquele impulso que ali nos falta, que ali não teríamos condições de ter por nós próprios. Mas, dali por diante, ela espera venhamos a secundar o auxílio recebido, fazendo a parte que nos cabe. É mais ou menos isso que depreendemos deste segundo versículo, que foi lido. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isto é, o espírito, quando se perde nos desvãos das paixões, é buscado pela misericórdia. É o pastor que deixa as 99 ovelhas,
os justos, que já não precisam mais de uma tutela tão direta e vai em busca daquela uma que se transviou. Lá, a acolhem, a estimulam, esperando que haja, naturalmente, um mínimo de abertura, uma predisposição, pelo menos já, de recomeço, um questionamento sobre os caminhos percorridos até ali, as ilusões, as lágrimas, as decepções, para que haja uma fresta, né, por onde a luz haja de penetrar. Soerguendo aquele coração, para que essa graça não seja vã, cabe ao coração agora secundá-la, aliar-se a ela, harmonizar-se ao amparo divino, para que dessa conjunção o resultado seja progresso, evolução. Porque assim se dá o aperfeiçoamento dos seres conforme o Espiritismo nos ensina. É o encontro do amor divino que desce em suas múltiplas expressões, naturalmente operado pelas miríades de espíritos que atuam em seu nome, aqui na Terra coordenados pelo Cristo de Deus. É esse amor que desce, que precisa encontrar o esforço da criatura no anseio de subida. Dessa junção, o resultado é luz, é sublimação dos seres. Caso contrário, a graça segue sendo vã, como ao longo dos séculos muitas vezes tem ocorrido conosco, recebendo tanto auxílio, mesmo quando não merecedores ainda, não temos sabido até aqui levar isso a cabo, aproveitar de fato, concretizando a transformação que se nos espera. Mas esse é justamente o papel da graça, nunca cerrar por completo as portas da esperança. Sempre abrir ao espírito caminhos, horizontes de renovação, esperando dele, naturalmente, o momento da firme decisão, para que então possa, de fato, avançar libertando-se. É isso que Paulo soube também descrever em outro momento, em uma de suas epístolas, a Epístola aos Romanos, de certo modo falando também sobre a sua própria vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isto é, quanto mais fundo desce a criatura em suas quedas morais, por mais fundo desce ela, não será jamais um abismo tão profundo que não possa ser coberto pela graça de Deus. E de lá, um dia, esse espírito há de sair, quando essa graça encontrar nele também a disposição, a predisposição à mudança. Porque o próprio Paulo, alguém poderá dizer, mas Jesus o buscou quando ele não estava nem pensando ainda em modificar-se. Se analisarmos mais profundamente o texto do livro Paulo Estevão, veremos que internamente ele já começava a se questionar sobre os caminhos percorridos, já começava a perceber a impropriedade de tudo aquilo, já começava a se cansar daquele desvio, daquele afastamento da lei de amor ou do serviço divino que ele julgava fazer, mas que na verdade ainda era muito expressão de vaidade, de orgulho. Ele começava internamente a já estar incomodado, desgostoso com aquilo, e é essa fresta de luz de que o mestre se serve para então resplandecer diante de seus olhos. Assim também com todos os espíritos em sofrimento na terra ou nas regiões sombrias do mundo espiritual. Estão todos ali sob o amparo, mesmo aqueles que estão nas regiões mais sombrias, aparentemente mais tenebrosas, como podemos ver nas obras de André Luiz, por exemplo. Nenhum deles está ao desamparo. Nenhum deles está esquecido de Deus ou apagado de seu radar, de sua visão. Pelo contrário, todos estão amparados, mas aguarda-se ali uma mínima brecha para que então a luz se faça, a graça alcance aquele coração, induzindo-o, levando-o ao arrependimento sincero, quando percebe que mesmo tendo feito tudo o que fez, ainda assim é amado, ainda assim é buscado, ainda assim é olhado, porque, dirá um benfeitor na obra de André Luiz, a alegria dos céus consiste em esvaziar os infernos. Então a graça busca isso, ela inunda esses abismos em que por vezes entramos, para que dali possamos sair mais cedo ou mais tarde, a depender de nossa vontade, de nossa deliberação, mais cedo ou mais tarde sairmos em direção aos píncaros que nos esperam a todos. É isso que Paulo quis dizer quando falou, onde abunda, ou onde abundou o pecado, superabunda
a graça de Deus, esse amor incondicional que nos vem buscar. Aliás, um dos trechos mais belos do livro Paulo Estevão, ele descreve isso em palavras ainda talvez mais vivas, quando num diálogo que ele tem com Lucas, o seu pupilo, naquele momento em que ele se dirigia a Roma, na condição de prisioneiro, deixava ali o porto, em Cesareia, se despedia para sempre ali da sua, digamos, não da sua terra natal, né, porque nasceu em Tarso, mas da terra natal ali do seu povo, digamos assim. E ele é visitado ali por uma verdadeira multidão que vem lhe agradecer por tudo que por meio dele haviam recebido do Cristo. Ali ele sente que minimamente os seus débitos para com a multidão estavam ajustados. Ele que outrora dispersou a tantos, confundiu a tantos, perturbou a tantos, agora compartilhava consolo, instrução, esperança. Então ele tem essa grata alegria no seu coração. E aí, ao despedirem-se, toda a multidão ali na orla, Lucas, vendo a cena, diz que era uma das mais belas que já havia visto em toda a sua vida e que ele então descreveria para a posteridade o quanto ele foi amado. Paulo pede que ele não falasse sobre virtudes que ele não possuía, que ele fosse mais comedido, destacasse antes o seu passado de equívocos, para que todos os do porvir pudessem ter esperança e confiar, né, e estarem informados da grandiosidade do amor e da misericórdia de Jesus. E também que falasse ele das imensas lutas travadas, para que todos tivessem consciência do quanto nos cabe em esforço, então, deixando o pântano da dúvida, da hesitação, da culpa, do remorso, para o campo de ação e operação, o quanto nos cabe de esforço para, enfim, nos libertarmos desse passado, reconhecendo que outrora fomos aquilo, mas graças a Deus já somos o que somos, estamos informados do Evangelho e cabe agora sermos aquilo que estamos destinados a ser. Cabe agora buscarmos o vir a ser, que a todos nos foi proposto, né, e delineado pelo Criador da vida. Então, nesse diálogo, em determinado momento, ele assim descreve, né, como ele entendia essa relação dele para com esse amparo do alto. Ele diz assim para Lucas, está no capítulo 8 do livro Paulo Estevão: por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Ele, em outro momento, em diálogo com João, dirá: muitos séculos de trabalho não dariam conta para pagar o que devo ao cristianismo. E essa misericórdia, essa graça de Deus. Por isso ele continua: nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Nós, cujo passado é ominoso, cujo passado está ainda repleto de sombras, mas que, pela graça de Deus, hoje aqui estamos, minimamente conscientes no esforço e recebendo tanto de Jesus para que, por meio dele, com auxílio dele, possamos algo operar, graças a esse amparo. É o que Paulo tenta dizer aqui. Pela graça de Deus sou o que sou. Graça que não foi vã pelo trabalho realizado. Mas não eu, todavia, a graça que está comigo. Tudo que foi feito, tudo que fez, não foi ele, Paulo, sozinho. Foi ele amparado por essa graça. Foi ele que, sabendo aproveitar a luz que o buscava em meio ao abismo de suas quedas e de suas sombras, soube então se erguer a essa luz, no esforço de refleti-la. É isso que ele diz. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. No meio de tudo isso, né, de todo esse trabalho, somos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu misericórdia para que a justiça se cumprisse. Ele nos dá a misericórdia para que a justiça se cumpra. Para que, amparados por ele, aos poucos venhamos a construir de fato, diante da lei, da nossa consciência, o mérito. Essa consciência de que é esforço nosso,
tem aí a nossa contribuição, para que um dia, então, sintamos-nos de fato dignos de poder estar nas esferas sublimadas junto de espíritos como estes, mais próximos de Deus. Porque dizem-nos os espíritos, próprio André Luiz, irmão Jacó, por exemplo, no seu livro Voltei, que uma das situações mais difíceis do mundo espiritual é estarmos juntos desses espíritos luminosos, mais elevados, que nos amparam, que têm solicitude para conosco, e não nos sentimos ainda dignos. E sentimos ainda internamente repletos de sombras, de hábitos infelizes. Sentimos-nos constrangidos, sentimos-nos com vergonha, não por conta, não eles que geram isso, mas nós, a nossa consciência diante deles, diante da luz deles que nos revela. Como no caso daquele espírito que no Evangelho, ao Jesus se aproximar, ele era um espírito obsessor de um indivíduo, ele diz: afaste de mim, Senhor, não me atormentes. O espírito, né, pede que o Cristo se afastasse para que não o atormentasse, e ao comentar essa fala, Emmanuel diz: quem poderá conceber em Jesus alguém que atormenta um outro alguém? No entanto, o caso ali é fácil compreender. É que a luz do Mestre, em se aproximando daquele coração, lhe revelava, mostrava a sua condição, e isso o incomodava profundamente. Então, para que possamos de fato comungar das esferas superiores, aqui estamos um dia destinados, é preciso, graças à graça divina, podermos trabalhar, receber a misericórdia para que a justiça se cumpra, para que de fato, diante da lei e da consciência, possamos, enfim, nos julgar, pelo menos, aptos de ali estar e não tão indignos por conta das nossas imperfeições. E foi isso o que perpassou, né, toda a vida do apóstolo Paulo. Esse esforço por acolher a misericórdia e a graça que um dia buscou às portas de Damasco, para então, por meio de um trabalho, de um esforço incansável, poder se fazer perante si mesmo merecedor, né? Poder não se considerar assim tão indigno e poder seguir adiante, realmente refletindo cada vez mais essa luz. É nesse contexto, portanto, de entendimento da graça, que nós recorremos ao nosso querido Emmanuel, que nos traz também alguns comentários em torno desta fala de Paulo. O primeiro deles no livro Bênção de Paz, no capítulo 17, cujo título é Na Luta Educativa. Emmanuel, ao falar essa fala, ao comentar essa fala de Paulo, né, pela graça de Deus, sou o que sou, ele dirá assim: ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Então, nenhum de nós terá a presunção aí de se colocar numa posição como essa, né? Quando se fala pela graça de Deus sou o que sou, é reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o quanto recebemos até aqui para chegarmos a essa condição, mesmo com um passado de tantas quedas, reconhecermos que, mesmo que ainda tão imperfeitos, já somos pelo menos a nossa melhor versão, já estamos em busca, já estamos mais informados, pelo menos mais conscientes do Evangelho, e cabe-nos agora vislumbrar o vir a ser, o futuro que nos espera, sem qualquer pretensão também de nos colocar acima da posição em que de fato estamos, mas também sem aquele hábito pernicioso que muitas vezes trazemos de nos colocarmos lá abaixo, inúteis, inabilitados para qualquer serviço. Não é essa a ideia. Como dirá Emmanuel em outra mensagem, cujo título é bem elucidativo, somos pequeninos, mas úteis. Esse é o título da mensagem. Pequeninos, mas úteis. É essa a ideia. Pela graça de Deus, sou o que sou. Posso ser pequenino. Reconheço que só estou aqui hoje graças à misericórdia divina, que tanto me amparou e me resgatou de meus abismos profundos. Mas, se sou pequenino, se tenho um passado obscuro, estou aqui. Na melhor versão de mim mesmo, estou aqui buscando ser cada vez mais uma melhor versão e consciente da imensidade de trabalho a fazer. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam, prossegue Emmanuel. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los.
Ou seja, podemos ainda ter muito pouco conhecimento sobre as realidades mais elevadas da vida. O Espiritismo nos traz, de fato, é muito. O conhecimento que ele nos traz é vastíssimo. No entanto, diante do infinito da criação divina, é ainda um recorte, é ainda uma fresta, uma janela. Mas, se somos ainda muito incipientes no trato com o conhecimento superior, já estamos informados quanto à necessidade de adquirir esse conhecimento. A importância do estudo, a importância do esforço de busca para que então possamos achar. O pedir para que então venhamos a obter. O bater à porta para que ela então se nos abra, como diz o Evangelho. Quem quer, portanto, que já tenha, como diz André Luiz, 2 semanas, uma semana que seja, de conhecimento espírita cristão, já está muito informado quanto ao que lhe cabe fazer. O estudo, o conhecimento de si, o serviço no bem, a prece, o cuidado, a vigilância. Então, podemos não ter alcançado o horizonte tão pleno e tão vasto que certamente um dia veremos de alcançar, mas já alcançamos certas frestas, certas profundidades desse horizonte. Achamos-nos empenhados a débitos enormes, diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que, se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. É mais ou menos aquele anúncio inicial do precursor do Evangelho, João Batista. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Qual que é a grande ideia de João Batista? Tudo bem, o passado obscuro existe, lá está. No entanto, que o arrependimento seja um marco de anseio de mudança e que saibamos daqui por diante olhar para frente, para o reino que está ao nosso alcance. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Temos débitos ainda a liquidar, enormes. No entanto, se já há um marco de mudança mesmo, de buscas, de arrependimento sincero, cabe-nos agora mais propriamente olhar para frente. O passado é simples referência de aprendizado. Agora, o futuro, o reino que nos espera mais à frente, é, de fato, a nossa referência a seguir. Entendendo com Jesus e com o Espiritismo que está ao nosso alcance construir esse reino. O material nos é dado, o auxílio também, cabe-nos então concretizar. É o que ele diz: se formos leais aos deveres que nos competem, então haveremos de transpor vitoriosamente todas as barreiras que se nos apresentem. Experimentamos tentações escabrosas segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Naturalmente, né? Todos nós estamos aí às lutas com as tentações que ainda trazemos, o bom combate interno com as nossas paixões. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Ocupando-nos, portanto, mente e coração com a luz, não daremos margem a essa sombra que emerge do passado. Como diz Paulo na sua epístola aos Efésios, lembrando também a mensagem inicial que foi lida, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Olha que bonito. Outrora erais treva, mas agora já recebemos a luz do Senhor. Cabe-nos, enfim, andarmos como filhos da luz, ocupando mente e coração todas as potências do nosso ser com a luz, não daremos mais margem a esse retorno das sombras, a esse envolvimento pelas sombras. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Temos as fragilidades, temos cada um nossos calcanhares de Aquiles, no entanto, não nos faltam também, em abundância, as mais nobres orientações, as inspirações que nos chegam de nossos benfeitores, os diálogos no sono em que reencontramos corações queridos que nos estimulam à luta,
nos lembram de compromissos, temos a presença dos amigos, temos o Consolador, temos o Evangelho, que é Jesus a falar conosco em nossas vidas. Então não nos faltam recursos para sobrepormos essas fragilidades. É Jesus que pega as nossas migalhas e as transforma em alimento farto, né? Não só para nós, mas também para aqueles que caminham conosco. Jesus a suprir nossas fragilidades e debilidades para que algo possamos usufruir desses recursos de aprendizado e fazer pela causa do Evangelho. Então, mais ou menos assim que Emmanuel delineia para nós nesta primeira mensagem o que seria o entendimento dessa fala de Paulo. Mas há uma outra mensagem, agora no livro Cartas do Coração, no capítulo 47, da primeira parte, em que ele também comenta o mesmo versículo, e fala-nos, muitas vezes, daqueles, né, que diante do chamado ao trabalho, ao testemunho, alegam impossibilidade, alegam serem muito frágeis, serem muito imperfeitos, e ficam nesse processo de hesitação, de estagnação, ali presos num passado, sem aceitarem o chamado para o futuro, sem reconhecerem que é preciso agora encarar o presente, o que já são, em busca do que haverão de ser. E ele então diz que esses muitas vezes estudam, recebem nova luz, progridem mentalmente, mas não possuem espírito de iniciativa, coragem moral, ousadia na autossuperação. Por isso, são devorados devagarinho pelas gigantescas mandíbulas do tempo, que lhe consomem o corpo e as oportunidades de crescimento espiritual sem se abalançarem a novas aquisições para a vida eterna. Imaginemos só se Paulo tivesse se deixado assim consumir pelas mandíbulas do tempo, naquela condição em que estava. Pelo contrário, em 30 anos de esforço constante, parte daquela condição em que foi buscado às portas de Damasco, mergulhado ali no ódio, na intolerância, na agressividade, parte ou segue a trajetória até aquela condição com que deixa o mundo, na condição de mártir, na condição também daquele que espraiou o Evangelho por tantos locais e a tantos corações. Porque não se deixou simplesmente estar ali, esmagado, consumido pelo remorso. Pelo contrário, soube avançar, fazendo do tempo um aliado e não um adversário. A lição é admirável, prossegue Emmanuel, a respeito da fala de Paulo. Ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade ante as exigências do bem se já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Então não é por nós. Nós somos pequeninos e sem a graça divina nada seríamos. Mas com ela, muito podemos fazer. Por nós, temos algumas migalhas, bem pobres a ofertar, mas com Cristo, multidões podem ser alimentadas. É o que o Evangelho nos ensina. Por isso a importância de termos em nós também a confiança necessária, dentro da medida para que não se desvirtue em vaidade ou presunção. Paulo também dirá em Romanos: tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Olha só o detalhe. Ter fé em nós diante de Deus, ou seja, nunca perdendo o referencial. É Deus quem nos amparou, nos possibilitou estarmos onde já estamos. É Deus quem, por meio de nós, secundando o nosso singelo esforço, faz tanto bem. Mas é preciso que estejamos ali dispostos, né? Toda a energia da usina hidrelétrica seria inútil se não tivéssemos ali um interruptor que faz com que ela acenda uma lâmpada. Assim também, Deus, sendo a usina hidrelétrica, precisa de um coração que seja um interruptor para acender a luz, às vezes para muitos, aqui na Terra, no caminho afora. Esta é a ideia. Quem algo possui, alguma coisa pode gastar. Ainda que não tenhamos posses alguma, ou algumas, temos nós mesmos a gastar. Paulo, certa feita, dirá: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por amor a vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido, menos amado. Se não há bens materiais por meio dos quais auxiliar, há sempre o nosso ser. Tempo, a paciência, o carinho, o serviço que podemos ofertar, gastar de nós mesmos como a vela faz em acendendo luz. Quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. E conclui ele: em verdade,
No caminho que vamos percorrendo, derramamos ainda detritos e sombras do nosso próprio eu. Entretanto, à maneira do grande defensor da gentilidade, podemos também pronunciar as encorajadoras palavras: mas, pela graça de Deus, somos o que já somos. Que essa graça, portanto, venha encontrar em nós, em nossos corações, cada vez mais boa vontade, disposição, humildade, para reconhecermos que é pela graça de Deus que já somos o que somos. Mas, graças a Deus, já estamos aqui e temos um horizonte luminoso e um porvir abençoado a nos esperar. Que possamos trabalhar, nos esforçar para tanto, para que essa graça de Deus se faça cada vez mais presente, luminosa junto a outras vidas, assim como foi para nós, tem sido para nós esse elemento transformador e libertador. Que Jesus nos abençoe a todos, que sintamos aí em paz, inspirados, estimulados a trilhar o nosso caminho. Um grande abraço e muita paz a todos.